Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre o seu lugar no mundo. Como assim, professora, o seu lugar no mundo? Meu lugar é aqui. Você sabe qual que é a diferença entre rua, cidade, estado, país, bairro? A gente vai ver isso com um exemplo bem legal. Eu reuni aqui, procurei na minha casa, algumas folhas coloridas. Eu usei retalho mesmo, sabe? Ó, capa de caderno. Eu cortei retalho. Cada um tem que ser de uma cor e de um tamanho diferente. Preciso de 6 pedaços. Ele vai do pequenininho, vai aumentando, aumentando, até esse maior aqui, ó, que eu peguei folha de caderno mesmo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem um personagem que se chama Pedro. O Pedro é esse aqui, tá? Imaginação, gente. O Pedro é esse aqui. Ele tá na casa dele. Ele tá aqui dentro da casa dele. Um conjunto de casas, pode ser lojas, conjunto de estabelecimentos, um conjunto de lugares. Pode ser comercial, pode ser residencial ou pode ser só o espaço. Um conjunto disso forma uma rua. Então, o Pedro está na casa dele e ao lado tem uma casa, tem outra casa, tem uma padaria, tem um lote vago. Esse conjunto forma uma rua. A rua que o Pedro mora é a Rua Gaivotas. Então, a Rua Gaivotas tem a casa do Pedro. Um conjunto de ruas forma um bairro. Então, perto da Rua de Gaivotas, que é onde o Pedro mora, existem outras ruas. O conjunto dessas ruas se transforma em um bairro. Esse é o bairro. O Pedro mora no bairro Planalto. O bairro Planalto tem uma rua que se chama Gaivotas, que tem a casa do Pedro. Um conjunto de casas forma uma rua, um conjunto de ruas forma um bairro. Um conjunto de bairro forma uma cidade. Então, juntando esse bairro que o Pedro mora com outros bairros, a gente forma a cidade de Belo Horizonte. Tá aqui. Então, na cidade de Belo Horizonte, existe um bairro chamado Planalto. Dentro desse bairro Planalto existe uma rua chamada Gaivotas. Nessa rua Gaivotas existe uma casa que é a do Pedro. Um conjunto de cidades, que é um pouco maior, forma um estado. Esse vai ser o nosso estado. O estado se chama Minas Gerais. Então, dentro de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Belo Horizonte. Existe um bairro chamado Planalto. Dentro desse bairro Planalto existe uma rua chamada Gaivotas e nessa rua Gaivotas é onde o Pedro mora. Um conjunto de estados formam um país. A gente fica pequenininho assim mesmo, porque são muitos estados. O país que a gente vive é o Brasil. Então, dentro do Brasil, existe um estado chamado Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Belo Horizonte. Dentro de Belo Horizonte, existe um bairro chamado Planalto. Dentro do bairro Planalto, existe uma rua que se chama Gaivotas. E na rua Gaivotas, existe uma casa onde mora um menino que se chama Pedro. Ok, turminha? Agora é a vez de vocês. Vocês vão procurar retalhos na casa de vocês. Vão fazer esse mesmo esqueminha aqui, ó. Para poder descobrir qual é o nome da rua que vocês moram, qual é o nome do bairro, qual é o nome da cidade, qual é o nome do estado e qual é o nome do país. Combinado? Um beijo e até a próxima.